Opa, e aí galera, hoje a gente vai fazer um kata, o kata do FizzBuzz, tá bom? Isso aqui é simplesmente para vocês verem como que a gente consegue setar o nosso ambiente. A gente vai estar usando o IDEA, né, do IntelliJ, JetBrains IDEA, que vai facilitar a configuração do nosso ambiente, beleza? Aqui eu rodei aqui já um projeto de teste, porque como eu não programo em Java, mas eu vou fazer em Java, porque todo mundo está aprendendo Java. Vamos fazer o seguinte, criar um novo projeto aqui, e aí esse novo projeto vai ser um projeto Maven, tá bom, pessoas? Aqui, se você não tivesse uma JDK instalada, ele ia te dar a opção de fazer o download, então você faz o download, que o JetBrains IDEA resolve tudinho, tá bom? Aqui eu vou usar o OpenJDK, simples assim. Aqui a gente vai chamar de FizzBuzz Kata, beleza? E vai ser um Maven Project e é isso, vamos criá-lo. Vamos abrir aqui nessa janela, perfeito, bom demais. Aqui vocês conseguem ver que o POM está dizendo algumas informações sobre o nosso projeto, né, como o nome dele, algumas propriedades, como a gente está usando aqui no caso o Java 23, né, perfeito, que é o source e o target. Aqui a gente não tem nenhuma dependência, mas a gente vai ter a dependência logo em seguida, tá bom? Aqui o que a gente vai fazer? A gente não deveria ter nenhum... Aqui eu vou até criar uma nova Java Class, tá bom? Porque a gente... Tá, eu vou começar simples. Vamos lá. O TDD, de acordo com a Codurance, tá bom? Que basicamente a Codurance foi fundada pelo Sandro Mancuso, e o Sandro Mancuso ele foi o cara que escreveu o Software Craftsmanship Book, tá bom? E aí a gente tem algumas coisas no TDD que é basicamente essa lei, que é tipo red, green e refactor. Tudo começa com um teste que não passa, tá bom? Então a gente tem que escrever um teste que não passa. Depois que esse teste passa, depois que a gente fizer esse teste para uma simples funcionalidade, um simples comportamento, a gente faz com que esse teste passe escrevendo código. Então a gente nunca escreve código sem teste. Então a gente sempre escreve o teste primeiro e depois a gente escreve algum código para fazer esse teste passar. E aí, se a gente identificar alguma coisa que a gente possa melhorar, ou enfim, melhorar, fazer uma melhora de design, de escrita de código, a gente dá um refactor. Então é sempre isso, red, green e refactor, beleza? E aí a gente tem três leis, né, do TDD. Você não pode escrever código de produção sem antes rodar um teste que falhe. Você não pode escrever mais do que uma unidade de teste com código suficiente para isso, para falhar. Ou seja, você só pode escrever um teste com código suficiente para fazer ele falhar, mesmo que seja um erro de compilação. E você só pode escrever código de produção para fazer com que aquele teste passe. Você não pode escrever código de produção além de simplesmente fazer com que aquele teste passe. Beleza? E é isso. Aí a gente tem algumas vantagens em relação a isso. É que a gente sempre vai fazer o nosso código guiado a teste, fazendo com que a gente melhore o nosso design, que a gente não escreva código desnecessário. Enfim, diferentes coisas nesse sentido, tá bom? Eu vou agora criar aqui uma... Eu sei que eu não deveria, na verdade. Eu vou ver se eu crio aqui, então, uma Java Class. E aí essa Java Class a gente vai chamar de FizzBuzz Tests, tá bom? E aí a gente vai começar... Aqui, na teoria, a gente deveria ter um org.exemplo, né? Eu acho que é using o namespace, o import, boa. Java, gente, desculpa, eu não programo Java. O que significa isso aqui? Que a gente ele não consegue resolver este símbolo aqui. Provavelmente porque não é exemplo. É um exemplo mesmo, é package, olha aí, eu aprendendo Java. Ctrl V, pronto. Enfim, faço a mínima ideia.
vou abrir aqui um projeto recente, que é esse aqui, né, o teste JUnit. Vou abrir uma nova window aqui só para eu ver como é que ele cria mesmo. Ah, boa, é porque ele criou um org example aqui e o meu não tem, tá bom? Então eu vou criar este package chamado org.example e aí eu vou mover ele para dentro. Vai dar um refactor, pronto. Agora vai funcionar. Perfeito. Agora ele identificou o package, perfeito? Eu vou assim, vou aproveitar que já temos aqui os imports necessários e eu já vou importar essas coisas aqui, né? O JUnit ele não está nas nossas dependências do POM, como vocês podem ver. Como a gente está usando o UID, a gente pode dar Alt Enter aqui, ó, que ele vai perguntar, ó, adicionar o JUnit tal para o class path. Aí a gente pode dar o que? Add Maven Dependency. Vamos ver se eu consigo achar por aqui. É o que eu vou fazer, só adicionar para o path logo, para poder facilitar a nossa vida. Adicionar to class path, pronto, perfeito. E aí vocês conseguem ver aqui que a gente adicionou uma dependência que é o JUnit, beleza? É isso basicamente. Vamos começar agora escrevendo um código que não passa, né? Então vamos lá. O que a gente vai testar? Primeira coisa que a gente vai testar. A gente vai testar is1, beleza? Eu percebi que a gente tem que ler também if it returns number 1. Agora a gente precisa ler o que é, né? A gente tem que escrever um programa que ele vai printar uma linha para cada número, de 1 a 100. Geralmente a gente vai printar o número ele mesmo, e aí se ele for um múltiplo de 3 a gente vai printar o fis em vez do número. Se for múltiplo de 5 a gente vai printar o buzz em vez do número, e se for múltiplo de ambos, 3 e 5, a gente vai printar fizbuzz ao invés do número. É esse o desafio, um desafio simples para a gente poder aprender aqui como funciona e como usar o IDEA e o JUnit, beleza? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, por exemplo, a gente não tem nós não temos nossa classe, né? Então, essa é a primeira questão. Vamos chamar aqui de fizbuzz class.run, beleza? E aí a gente vai rodar ele com um número 1, perfeito? E aí a gente vai criar uma variável, não faço a mínima ideia, provavelmente calculate. E aí a gente vai tipo criar um number, eu acho, um number igual, um string igual, de como tudo é objeto no Java, vamos fazer string com objeto, string. Isso aqui seria uma decisão de design, né? A gente poderia retornar um number ou um string, mas como em alguns momentos vai ser um fizz ou vai ser um buzz, a gente então vai receber um string e a gente pode converter para um inteiro, tá bom? Para um número. Aqui a gente pode chamar de result, beleza? E aí o fizbuzz class calculate one, com o número que a gente vai passar, tem que ter um assert aqui, né? Assert equals, ou seja, a gente vai dar um assert se 1 é igual ao resultado, né? Ou seja, a gente espera que receba 1. Aqui, lembra das leis do TDD, a gente não pode escrever código de produção que não tenha um teste falhando antes. E aí o red, green, refactor. Red, a gente tem que escrever um teste antes de começar, um teste que falha antes de começar a escrever código. E lembre, erro de compilação é erro. Então a gente vai dar um play aqui agora, e aí a gente vai ter o red state, ou seja, a gente tem um erro de compilação porque não existe essa classe, correto? Então agora a gente vai lá e vamos criar a nossa classe Java, chamada fizbuzz calculator. Eu não lembro o que eu chamei ela de fizbuzz class, perfeito.
Agora nós podemos criar a nossa public, string. O nome dela é calculate, o método calculate, que vai receber um number. Vamos chamar de integer, né? Vamos chamar que passa um integer. E aí a gente retorna 1. Correto? Aqui eu acho que é um caractere, tá bom, gente? Tem que ser dessa maneira. Vamos ver qual é o problema que está dando. String, boa. String, né? Não é um objeto e não um tipo simples. Perfeito. Rodamos, é isso. O mais simples possível. Vou escrever, aí vamos lá para ler. Você só vai escrever código para fazer com que a unidade de teste o código suficiente para que ela não falhe. Beleza? Ou seja, é isso, a gente retorna 1 porque o 1 é o que vai resolver esse nosso problema aqui. Perfeito? Calculate. Boa, a gente precisa também fazer com que ela seja estática. Public static string. Boa. Por quê? Porque um código, uma instância estática, ela sempre ela não é uma instância, ela só existe uma instância dela. Então ela, por exemplo, ela já vai estar na memória e você já pode utilizar o método. Se ela não for estática, a gente teria que criar uma instância para essa classe, criando um objeto, e assim a gente poderia chamar o calculate, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só ver aqui se você está gravando, provavelmente está gravando, não sei se o áudio está muito bom, mas vamos lá. Agora a gente roda o nosso teste, e agora a gente tem que ter um green state. Olha aí, um greenzinho, deu certo, passou, perfeito? Agora vamos lá, próximo teste. Um teste com display name if test if it returns 2 void is 2, exatamente. A gente vai pegar aqui uma string e vamos verificar se ele retornou o número 2, perfeito? A maneira como eu estou construindo esse código aqui, ele está sendo uma decisões que a gente já está tomando aqui de design. Por exemplo, a gente vai ter esse método aqui que vai fazer o calculate, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente precisa o quê? A gente precisa rodar para ver se a gente tem um red state, correto? Aí ó, a gente tem um teste falhando, porque ele retornou 1, ele esperou 2, mas retornou 1, correto? Então agora nós iremos fazer com que este teste passe, escrevendo código suficiente simplesmente para fazer com que esse teste passe. Então vamos lá. If o number for equivalente a 1, opa, esse aqui não é JavaScript, a gente retorna 1. Qualquer outra coisa, a gente retorna 2. Isso aqui é código suficiente para fazer com que o nosso teste passe. Beleza? Simples assim. É realmente simples e é guiado a teste, tá vendo? Perfeito. Código suficiente para fazer passar. Passou. Agora a gente tem um probleminha aqui, né? Agora a gente vai ter que fazer o teste. Agora a gente vai ter, de acordo com o nosso desafio aqui do kata, se ele for múltiplo de 3, a gente tem que retornar um FIS. Perfeito? Então a gente tem que test if it returns FIS work. Perfeito? Is FIS. Perfeito. O resultado do 3 tem que esperar receber um FIS. Perfeito? Vamos dar play. E ele tem o que? Ele esperou receber FIS, mas recebeu 2. Por quê? Porque se não for 1, a gente retorna 2. Perfeito? Então agora nós estamos chegando em um ponto aqui onde a gente vai ter que pensar direitinho. Por exemplo, se ele for, sei lá, equivalente a 3, a gente retorna FIS. Perfeito. Vamos ver se passa o nosso teste. Passou o nosso teste. Lembra que dentro das leis a gente tem a classe de refactor. Então, por exemplo, a gente tem o red, green, refactor.
Aqui no refactor é o momento que a gente pensa o seguinte: agora que eu tenho o nosso teste está verdinho, está passando, está green, o que a gente pode fazer para melhorar esse código? Existe alguma modificação, algum refactor que a gente consegue fazer? E aqui eu só consigo identificar um refactor até agora que a gente pode fazer, que é retornar o número ele mesmo, né? Então, tipo, por exemplo, se não for equivalente a 3, o number, a gente pode retornar o próprio número convertido para string. Exatamente isso. Então a gente pode apagar isso aqui e retornar o string value of number. Exatamente, o value of aqui vocês conseguem ver que ele retorna a representação, a string representando aquele objeto. E é isso. Vamos ver se a gente não quebrou nada. Perfeito. Por quê? Porque agora eu retorno o número PC. Se não for múltiplo de 3, a gente retorna o número ele mesmo. Vamos agora criar outra spec de teste. Só que agora a gente vai verificar se é buzz, se ele é um múltiplo de 5. Test if it returns buzz word. Beleza? Olha aí, ó. Aqui ele colocou 4, mas é 5, né? Porque a gente já testou os números, agora vamos fazer as assertions, né? Aqui a gente rodando o teste, geralmente a gente roda logo todos os testes para a gente ver se a gente não impactou nenhum outro teste. Mas geralmente inclusive quando a gente está escrevendo código de negócio mesmo, de produção, beleza? Boa, deu erro, porque ele esperou receber buzz, mas ele recebeu de verdade, foi um 5, né? O que é muito simples, a gente agora pode só fazer um if number equivalente a 5, return buzz. Beleza? Vamos rodar novamente aqui os testes. E aí a gente tem um teste que passou. Perfeito. Perfeito, né? Agora a gente vai fazer o que? Agora nós iremos fazer com que esse fizz aqui, que ele seja testado com mais do que um número que seja múltiplo de 3, beleza? Aqui a gente está passando só 3. Agora eu quero criar um teste para que ele retorne, para que ele passe o número 6, por exemplo, que também é múltiplo de 3 e deveria retornar um isFiz 2. Vamos escrever dessa maneira. E aí, deixa eu ver aqui onde é que está os testes. Não tem o teste, beleza, eu vou digitar aqui. Boa. Clicou, rodou, falhou. Perfeito? Ou seja, agora a gente tem um caso que não está sendo coberto, porque a gente não está multiplicando, não está verificando se ele é múltiplo de 3. A gente só está verificando se ele é igual a 3. Agora sim a gente pode fazer com que, se ele for múltiplo de 3, ele vai retornar 0. É exatamente essa lógica. O resto, quando ele divide por 3, tem que ser 0 para ele ser um múltiplo de 3. E aí a gente retorna fiz. Perfeito. Isso aqui já deve resolver o nosso problema. Vamos ver. Boa, a gente agora tem um teste que passa. Agora, eu tenho uma coisinha aqui que eu queria fazer, que é a refatoração desse teste. Porque a gente criou 2 testes para a mesma coisa, então a gente pode fazer um multiple assertions de unit. Eu não sei, tipo, como eu não sou programador Java, eu quero fazer não é multiple assertions, é multiple parameterized tests, é exatamente isso que a gente quer, parameterized tests, beleza? Para quê? Para a gente poder falar qual é os parâmetros que a gente vai passar para ele, beleza? Agora como que é? Parameters, aparentemente array list, e aí a gente faz o teste. Não sei se ficou tão claro aqui. Vamos ver se tem um lugar um pouco mais claro. Provavelmente é melhor usar isso aqui. Aparentemente é meio complicado, na verdade. Eu vou pedir o que? Eu vou pedir ajuda do ChatGPT, obviamente, que ele resolve pra gente. I want to parameterize. Eu não sei se escreve desse jeito. Tá bom, deixa eu só terceiro peso de como escreve parameterized test de unit 5, ou seja, de unit 5.
É bom não usar o chat GPT, né, para resolver essas coisas, mas como eu estou querendo auxiliar vocês. Opa, ele não entendeu. Ó, nós queremos passar parâmetros, criar parâmetros para os testes. Tipo assim, eu quero, por exemplo, eu quero um teste para testar três diferentes múltiplos de 3. Vou colocar 5. 5 diferentes múltiplos de 3. Que deveria retornar fiz string. Vamos ver se ele entende agora. Deveria entender, né? Olha aí, ó, parameterize test, beleza? Ele vai dizer que o blá 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 é infinito. E aí a gente cria aqui, ó, parameterize test. Olha aí, é só isso aqui, ó. Value source. E aí a gente cria um parameterize test. Perfeito? Aí provavelmente a gente exclui isso aqui. E aí aqui a gente tem que importar, né, a classe. Tipo, a gente aqui só importou o assertions, display name e o test, né? Agora a gente vai ter que importar o parameterize tests. Aqui, parameterize test e o value source também. Boa. Agora que foi importado, ele vai testar com 3, 6, 9, 12 e 15, né? Só que o 15 a gente não vai testar aqui, porque o 15 ele é múltiplo de 3 e de 5, né? Então a gente não vai querer testar o 15. Perfeito? Aí agora a gente pode excluir esse isFish2 aqui. Ou seja, a gente está fazendo a refatoração dos nossos testes, correto? Vamos agora ver se funcionou. Ele tem que continuar tendo um estado de verde. Olha aí, ó, a gente agora continua com o estado de verde. E aí ele rodou 4 instâncias desse mesmo teste. Perfeito? Vocês conseguem ver aqui, ó, são 4 instâncias do mesmo teste. Beleza? Se a gente for rodar todos os testes agora para verificar se tudo está funcionando adequadamente, ele passou e aí a gente consegue ver que ele roda 4 testes parametrizados. Beleza, galera? É isso, nós já estamos quase lá. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa para o... Eita, agora a gente precisa fazer a mesma coisa para o nosso teste se é buzz, correto? Aqui agora a gente verifica se é 5, se é 10 e se é 20. Se for, tem que retornar opa, aqui tem um probleminha, tá, gente? A gente vacilou aqui nesse teste aqui, porque a gente não colocou o número que é esperado, né? Vocês podem ver que aqui a gente não colocou o int number. Então ele estava passando por motivo errado, beleza? Então aqui a gente tem que colocar um teste parametrizado, por isso que ele chama de teste parametrizado, porque você passa como parâmetro para o teste, tá bom? E aí ele vai rodar aqui, então vamos ver se realmente está passando o nosso teste, né? É importante, boa, passou. E é isso. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, int number, e aí a gente passa o number por 5 aqui, e vamos ver se passa também. E isso é uma coisa que é importante, a gente tem que verificar se ele retorna, se ele é um estado verde, um green state, pelos motivos certos, tá bom? Então é isso, aqui a gente consegue ver que a gente tem um red state, né, que é tipo, por 10 não funciona, só funciona por 5, né, e por exemplo não ia funcionar por 20. Por quê? Porque a nossa classe não verifica se ele é múltiplo de 5, mas sim se é igual a 5. Então a gente vai fazer se ele é múltiplo de 5 e se o valor é 0, né? O resto é 0. Vamos rodar novamente os testes. E aí ele passa. Perfeito?
Agora vamos fazer aqui um teste simples também, para poder testar se ele é FizzBuzz, correto? Então vamos lá, 15 é um FizzBuzz, um 30 também, mas por hora a gente vai fazer um único teste, né, para a gente verificar se está funcionando, depois a gente adiciona mais parâmetros, perfeito? Teste if it returns FizzBuzz word. Aqui a gente teria que colocar também um Szinho, né, para ficar certinho o inglês, a gramática. Vamos lá, void is FizzBuzz int number, chaves, verifica se é number, acerte se é FizzBuzz. Aqui a gente tem um probleminha, né? Eu não sei qual que é, provavelmente porque a gente ints, aqui é ints, perfeito. Roda e a gente tem que ter um red state, perfeito. Red state, ele esperava receber um FizzBuzz, mas recebeu um fizz, perfeito. Então agora, para finalizar, a gente pode simplesmente colocar uma coisa que a gente aprendeu aqui, que é o resto, correto? Então a gente verifica se o resto se ele é resto de 3, se o resto de 3 é equivalente a 0 e se o resto de 5 é equivalente a 0, aí a gente retorna FizzBuzz. Ou seja, se ele é múltiplo de 3 e de 5, e é isso. Vamos rodar o nosso código, funcionou. Vamos verificar quais são os casos que a gente tem. Por exemplo, o 30 é um desses casos e o 45 é um desses casos. E aí a gente roda, fazendo com que a gente tenha um red state. Beleza? Agora é só rodar todos. E perfeito. A gente tem agora o comportamento do calculate, tá bom, pessoas? Isso que é importante notar, que a gente fez o calculate. Só que o nosso kata, ele diz o seguinte: ele diz que a gente tem que escrever um programa que ele printa uma linha para cada número de 1 a 100. Então a gente vai passar para ele um número e ele vai printar todos até 100. Então a gente teria que fazer esse teste especificamente para testar o que está sendo retornado, né? O que está sendo printado, que seria exatamente isso. Beleza? Aqui no nosso caso, o nosso programa ainda não resolve o kata, porque a gente não está printando, né? Então aqui a gente deveria fazer um teste para verificar outras coisas, por exemplo, se está sendo printado alguma coisa, por exemplo, eu acho. Então aqui a gente poderia colocar um teste que verificaria se ele está se ele test if we have printed n lines, por exemplo. Beleza? E aí a gente verifica assim, por exemplo, se eu fizer 15, ele teria que printar 15 linhas, correto? Seria exatamente isso.